Eu tenho refletido muito sobre essa questão e, num primeiro momento, o meu posicionamento se inclina a acompanhar a maioria que o STF já formou nessa questão da manutenção do ministro Alexandre de Moraes na relatoria do inquérito, que significa basicamente, né, que ele é o juiz responsável por determinar todas as medidas que são restritivas de direitos fundamentais no âmbito da investigação. Sim. Então, ele seria uma espécie de juiz da investigação, embora essa investigação não esteja a cargo dele. Essa investigação está a cargo de uma equipe de delegados da Polícia Federal. Sim. Agora, quando acontece uma investigação, existem determinadas medidas que demandam uma atuação do juiz. Por exemplo, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico. Então, são essas medidas que passam pela análise do ministro Alexandre de Moraes, embora ele não seja o investigador, né? Acho que é importante esclarecer para a população. E qual é a lógica que eu utilizo para entender que ele deve permanecer à frente desse inquérito? É a lógica do juiz de garantias, né? Ou juiz da investigação, que nós aprovamos no pacote anticrime em 2019. Que nós aprovamos, né, normativamente no Brasil, que nós não podemos ter o juiz da investigação depois fazendo a instrução do processo e julgando o mérito. Por quê? Não porque ele, no caso do Alexandre de Moraes, é vítima, né? Eu concordo com o ministro Barroso. Não penso que o problema do impedimento do Alexandre de Moraes seja porque ele é vítima, porque não está sendo julgado uma tentativa de homicídio contra o Alexandre de Moraes, mas sim a tentativa de golpe, sim a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Mesmo que isso tenha aparecido ali na investigação. Mesmo que tenha aparecido, porque nós não sabemos nem se outros ministros não eram alvos também do STF, né? O problema todo que contamina, digamos, o Alexandre de Moraes é o fato de ele ser ou estar atuando como juiz de garantias. Então, independentemente de ele aparecer como um possível alvo, né, de uma possível tentativa de homicídio, um plano, na verdade, ficou no âmbito da cogitação, né, ele já estaria contaminado. Então, o que eu defendo é que ele se declare impedido depois na instrução e no julgamento. Tá, não na relatoria. Não agora na relatoria. E mais, se ele se declarasse impedido na relatoria, ou o STF assim compreendesse, e indicasse um outro juiz, um outro ministro para ocupar essa função de juiz na investigação, nós contaminaríamos dois. É claro que eu sei que o STF já se manifestou em 4 ADIs, né, dizendo que não se aplica aos processos de competência originária dos tribunais, como é o caso do STF, o juiz de garantias. Mas a lógica de contaminação me parece pertinente a gente poder pensar. Tá, muito bem. Essa é a ideia inicial aqui do ponto de vista da professora Vanessa e a gente vai aprofundando ao longo do programa. Professor Lúcio, a sua opinião sobre essa discussão em torno de Alexandre de Moraes continuar ou não na relatoria, não parte atingida aí nessa investigação, nesse inquérito. Muito obrigado pela presença de novo aqui no Conversas. Boa tarde, professor. Obrigado pelo convite, Léo. Eu quero cumprimentar a exposição da doutora Vanessa, que é um espetáculo, é um ponto jurídico muito firme, bem posicionado, com argumento jurídico. E eu comento isso porque este tipo de debate não pode ir para a área fora da discussão jurídica, ou seja, partidária. Não pode ser visceral. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no jogo do Grêmio e do Inter, né? Entre as Muito pessoas... embora saibamos que o Inter é o melhor time que nós temos no estado, mas não é o tema que nós estamos trabalhando agora. O fato é o seguinte, quando nós fazemos referência a um debate como esse, nós temos que interpretar se o ministro Alexandre de Moraes ele tem interesse ou não num acompanhamento de um expediente investigatório. E eu acho que tem interesse. E eu demonstro que tem interesse. E demonstro com a seguinte lógica. Quando nós observamos que surge agora elementos que fazem referência a um plano para exterminar com a vida do ministro, o nome é ministro e aparece também no maldito plano uma referência ao vice-presidente Geraldo Alckmin, nós temos aqui uma ruptura da lógica da investigação. Cuida, e esse detalhe é muito importante. Eu li a decisão que acaba interpretando, que é o voto do relator, pela ausência de impedimento. Este voto vai conduzir os demais ministros, com exceção ainda de julgamentos que deverão ocorrer amanhã,
que é bem possível que temos 2 votos pelo impedimento, né? Sim, que são os 2 ministros eu indicados pelo Bolsonaro, né? Eu não apostaria nessas discussões, porque nós já temos hoje uma maioria definida. Falta o André Mendonça e o Nunes Marques, né? Isto. E, curiosamente, são os indicados pelo partido ou pelo presidente Bolsonaro, né? O fato é, e para mim é a grande questão... Deixa eu só pedir, professor, baixa um pouquinho seu microfone aqui, ó, para ficar mais na sua... Isso assim? aí, ó. Ok. Tô bonito? Tá também assim? Perfeito. Léo, Agora sim. olha só. Quando a gente fala na descoberta de uma conspiração, e quando nós comentamos que há hoje uma referência de um assassinato ao ministro, me parece que isso tem uma evidência de gravidade. E eu não entraria ainda no debate jurídico que eu acho perfeito exposto pela professora Vanessa, que é a questão do juízo de garantias. Que, não obstante o entendimento do Supremo de não aplicar lá, deve ser aplicado por um princípio básico de igualdade. Mas vamos voltar ao tema de que, quando você se depara com uma conspiração, elementos nesse sentido, um tal de plano punhal verde-amarelo, que leva ao indiciamento de pessoas e que se refere a uma perspectiva de assassinato do ministro Alexandre, com também uma possibilidade do presidente da República e do vice-presidente, nós temos aqui um problema muito sério de interesse das partes envolvidas. Por quê? Ou, letra A, este plano, essa conspiração é nada, então não deve nem ser investigado, porque é uma bobagem. Se é algo inútil, se é algo que não tem lógica, não deve ser investigado. Ou, se não é bobo, é sério, tem que ser investigado. Me parece que está sendo investigado. E se está sendo investigado, é porque traz uma seriedade às pessoas envolvidas. E se traz uma seriedade, há um interesse subjetivo aqui. E vou dizer mais, não é só um interesse do ministro, mas do filho dele, da esposa dele, da família dele, que poderia ter um ente sacrificado.